Boa noite. Sejam todos bem-vindos na paz do nosso Mestre Jesus. Vamos buscando a nossa água, a fim de recebermos o auxílio do plano espiritual para o nosso corpo, nossa alma. Temos ainda 2 minutinhos. Dá para pegar água, um copo, para o nosso Evangelho no Lar de hoje. Pode ser um copo, uma garrafinha. Se tiver aquele irmão enfermo, também podemos colocar em separado para ele, é muito bom. E vamos nos harmonizando para recebermos essas bênçãos que todo domingo o plano espiritual já se preparou para nos trazer. Que possamos todos estarmos receptivos a essas benesses, a esses fluidos benéficos e salutares que recebemos através do Evangelho no Lar. Lembrando que após o Evangelho também sempre fico a postos aquela pessoa aquele irmão, aquela irmã que quiser um atendimento fraterno, pelo Messenger. É só entrar no Messenger, me procurar, que eu estarei dando atenção, certo? Tudo que conversarmos ficará entre nós, está bem? São 19 horas, espero que cada um já tenha pegado sua água. E vamos, para nos harmonizar, um pouquinho antes, vamos ler uma mensagem. Um abraço a todos os pais, parabéns pelo dia, um abraço fraterno. Que Deus abençoe cada pai, conforme a sua necessidade ou o seu merecimento. Vamos ler hoje uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que nos diz assim: paz em casa. E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes: paz seja nesta casa. Jesus. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objetos de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que, sim, entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo, no entanto, é imperioso
não esquecer que a paz do mundo parte de nós, começa em nós. Nos harmonizando um pouquinho e agora vamos fazer a nossa oração. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento e se quisermos fazer uma irradiação para aquele irmão que julgamos está precisando muito, vamos fazer. É elevar e pedir que Jesus derrame as bênçãos sobre esse irmão, ele receberá. Está bem? Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que se fazem presente em cada lar que nos assiste, aqui conosco, rogamos nesse momento por cada irmão. Mestre Jesus, tu que sabes as nossas necessidades, vinde a nós nesse momento, através desses trabalhadores incansáveis da tua seara. Que cada um possa receber esse remédio espiritual que necessita, nessa água que colocou à sua frente. Abençoa todos, Mestre, e que todo aquele irmão que beber dessa água com fé, receba a cura, seja do corpo, seja da alma, o consolo que precisar, Mestre, que ali ele possa receber. Te agradecemos e que possamos colocar em prática sempre os teus ensinamentos de amor. Abençoa todos nós. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Nós vamos falar um pouquinho hoje da fé. Lá do capítulo 19, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem gosta de acompanhar ou para quem gosta de ler depois, que nos diz assim: a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, não deve ser. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem, a esperança e a caridade. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável. Porque se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé não afronta o ridículo dos homens, pois a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Ou seja, quando nós temos fé, não importa que alguém ria de nós, não importa que alguém esteja achando que estamos desejando coisas impossíveis, porque para Deus, quando temos fé em Deus, tudo é possível. Tudo. Quando diz que a fé transporta montanhas, realmente, as montanhas são os obstáculos que surgem na nossa vida, seja ela espiritual, seja material. Então, quando temos fé, confiança naquilo, em Deus e no que podemos fazer, nós conseguiremos sim, mesmo que alguém diga que não.
E muitas vezes, achando que nós não merecemos aquilo, a pessoa diz que nós não vamos conseguir, mas nós podemos sim, desde que tenhamos essa fé inabalável no nosso Pai. Então, nos diz assim no livro: por que a esperança e a caridade estão associadas à fé? Porque a esperança só reside num coração que crê e confia nas promessas do Cristo. E a caridade só é praticada por aquele dotado do verdadeiro sentimento de amor ao próximo, cujo labor obrigatoriamente se sustenta na fé. A fé e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Mas por que a fé necessita de obras? Porque não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. É necessário que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia, isto é, ela deve nos impulsionar para Deus através do serviço em favor do próximo. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. A fé que não produz é semelhante à lâmpada aparatosa que não esparze claridade. É uma fé inútil. Isso nos diz Joana de Ângeles. A fé propicia recursos para a nossa regeneração? Sim, pois a nossa regeneração depende do grau de confiança que temos em Deus e no futuro, e a fé nos propicia essa confiança. A fé nos dá ânimo, confiança em Deus e a certeza de que venceremos por estarmos buscando nos ajustar às leis da vida. Por pior que seja o problema que estivermos enfrentando, quando temos fé em Deus, quando rogamos a Ele com nosso coração puro, não desejando o mal para o nosso irmão, mas pedindo por nós. Muitas vezes pedimos muito pelos outros e não lembramos de nós. Nós também podemos pedir por nós. E vamos vencer? Sim. Nada é impossível para esse nosso Pai de amor, para esse nosso Pai justo e bondoso. Mas nós precisamos acreditar, não só falar, acreditar, e nós vamos vencer, nós vamos conseguir sim, não importa o que aquele nosso irmão diga. Às vezes o nosso irmão está infeliz, mais infeliz que nós, e nos coloca meio para baixo. Não precisamos acreditar nele, vamos acreditar no Deus, no nosso Pai, em Deus, em Jesus, o nosso Mestre. Sendo inspiração divina, por que muita gente não tem fé? Porque, embora seja dada a todos possuí-la, a fé se adquire e se desenvolve através do empenho de cada um. Mas esse empenho, muitas vezes, é frustrado pelo descaso e pelo orgulho. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos indivíduos. Aquilo que já tínhamos falado antes. Não podemos desanimar porque o irmão diga que nós não vamos conseguir. Não, nós precisamos ter fé, acreditar em Deus, que nós vamos vencer e nós vamos. Nós realmente venceremos. E aí nos diz assim o Evangelho: a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não a queriam ter. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança
que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Olha que interessante. Como já falamos, não existe problema. Tem um provérbio que diz, né? Não diga a Deus que você tem um problema, que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Precisamos falar não da boca para fora, da boca para dentro, do coração. Tende, pois, fé, tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Muito bom, não é? Muitas vezes a pessoa, casos que já vimos várias vezes, provavelmente vocês já ouviram falar de alguém, não tinha mais solução, estava desenganado pelos médicos e de repente a pessoa se recupera de uma hora para outra a pessoa se recupera e quando você vê aquele irmão está ali, firme e forte, mas aquele irmão tinha muita fé e conseguiu. E nós não sabemos os desígnios do Pai, então nós temos que fazer a nossa parte, temos que orar e confiar. Claro que nós não vamos, como diz aqui, né? Tudo que acreditar em tudo que a fé tem de bom e de belo, na pureza e racionalidade. Ou seja, eu não vou pedir uma coisa absurda, tenho que ser racional também. Eu não posso, se eu ganho um salário mínimo, querer comprar o carro do ano. Eu tenho que ser racional, eu tenho que comprar algo que esteja dentro. Essa é a parte material que eu falo. Aquilo que está dentro do nosso padrão, né? Mas no momento que nós estamos tudo de conformidade com o nosso Pai, com certeza Ele virá em nosso auxílio, com certeza. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa fé. Se ela pode ser transmitida por alguém a outrem, de certo modo, sim. Embora seja certo que a fé não se prescreve, não se impõe a ninguém. É igualmente certo que, pelo exemplo da nossa fé sincera, podemos contagiar os outros, animando-os a desenvolvê-la dentro de si. Quando a nossa fé é inabalável, e aqueles irmãos que muitas vezes estão descrentes, eles veem que Deus nos auxiliou, por que não? Vamos lutar pela nossa fé. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. A fé aparente apenas usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Mas que mudanças nos acarreta a fé? Otimismo sadio, vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do nosso tempo, em face da consciência do progresso que temos a alcançar, e etc, etc, etc. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza e a sua racionalidade. Mas por que a fé deve ser raciocinada? Porque a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Sem base na razão,
dificilmente a fé resiste às dúvidas que surgem de um coração visitado pelas provas rudes. Quanto mais difícil é a prova, mais em prova é posta a nossa fé. Só que quando temos fé, nós recebemos tanto amparo, tanta bênção, que nós temos força e coragem para prosseguir, por pior que seja a prova. Nós temos a sabedoria, nós recebemos do nosso Pai a sabedoria para prosseguir. Então só temos que confiar naquele que tudo pode, porque o nosso Pai tudo pode. Ele é poderoso. Mas tem a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro, em estado latente e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como uma alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Aquilo que já tínhamos falado. Não precisamos ficar titubeando, duvidando. Quando nós acreditamos que o nosso Pai é o maior, é o mais poderoso, nós venceremos as dificuldades. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram também milagres? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. Aquilo que falamos, a fé divina e a fé humana. E nos diz assim: a fé tem apenas caráter religioso? Não. Ela reflete uma confiança que se tem na possibilidade de realizar alguma coisa. Do ponto de vista religioso,
A fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Mas em que consiste a fé no homem? É um sentimento cujo germe o homem traz depositado no seu íntimo e que lhe compete fazê-lo desabrochar e crescer pela ação da sua vontade. Conclui-se, portanto, que a fé não é privilégio de alguns, mas um dom precioso concedido a todos por Deus. Mas por que a maioria das pessoas interpretam a fé mais pelo lado religioso? Porque essas pessoas, não compreendendo o verdadeiro caráter da missão do Cristo, consideram-no apenas como um chefe religioso, capaz de operar milagres através da fé e acreditam ser esse o único objetivo da fé na vida do homem. Quando o homem conhecer melhor as verdades eternas e melhor souber aproveitar os conhecimentos que a ciência propicia, descobrirá o poder que a fé lhe faculta e que tem nas mãos. Todos nós temos esse poder porque somos filhos de Deus. Como então podemos interpretar os milagres? Os milagres não são mais do que a ocorrência de fenômenos naturais que se operam mediante a vontade de quem quer que seja, desde que imbuído de uma fé ardente, sincera e verdadeira. É dessa forma que o homem pode, assim como Jesus e os discípulos fizeram, realizar grandes benefícios para a humanidade. De que forma podemos melhor compreender a essência desses fenômenos a que chamamos de milagres? Através do estudo das leis, que hoje encontramos mais claramente definidas à nossa disposição, como, por exemplo, o magnetismo associado ao estudo do Espiritismo, que nos propicia uma melhor interpretação e compreensão das leis divinas. O estudo hoje nos faculta ver que o que existe de extraordinário na ocorrência dos chamados milagres é a manifestação da vontade aliada à fé. Mas qual a diferença entre a fé humana e a fé divina? A fé humana se encontra nos interesses materiais e a satisfação das necessidades terrenas. A divina nas coisas espirituais, na vida futura, na vida espiritual. A fé humana se vê manifestada no homem de gênio que se propõe a realizar um empreendimento qualquer e nisso concentra todo o seu trabalho e esforço. A divina, vemo-la demonstrada no homem de bem que enche de belas e nobres ações a sua existência. Todos nós, então, temos esse poder de realizar várias coisas, inclusive curas? Sim. No entanto, é necessário dosar nossa vontade com bons sentimentos, a fim de não provocar desastres. Por isso que Jesus nos disse: Vós sois deuses, o que eu faço, podeis muito mais. Espero que possamos refletir sobre a fé e que essa fé seja a mola propulsora para atingirmos tudo aquilo de bom que desejamos para a nossa vida. Que jamais desistamos de tudo aquilo que desejamos para nós, tudo de bom para os nossos irmãos, porque é só isso que Jesus quer de nós. Vamos elevar o nosso pensamento nesse momento, chegando ao final de mais um Evangelho no Lar, sempre lembrando que quem quiser conversar, estaremos no Messenger, só conversar, teremos atendimento fraterno. E vamos nesse momento elevar o pensamento, já com as nossas águas colocadas próximo a nós, e pedir que possamos receber do Maestro Jesus
do nosso Pai de amor, nosso Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, aqueles fluidos benéficos e salutares, aquele remédio espiritual que seja colocado nesse momento na nossa água, que cada cantinho do nosso lar possa receber a tua luz, Mestre Jesus, que retire todo o mal, tudo aquilo que nos prejudica, que sejamos merecedores de todo esse teu amor, de toda a tua paz. E que ao bebermos dessa água com fé, possamos receber aquele remédio que nós tanto precisamos nesse momento. Muito obrigada, benfeitores amigos que nos visitaram nesse domingo. Muito obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Uma boa noite. Muito obrigada pela companhia maravilhosa e que possamos nos encontrar no próximo domingo, às 19 horas, novamente aqui, nesse grupo tão abençoado. Que assim seja. Um abraço a todos.